Nesta noite, em que as celebrações cristãs, basicamente a Igreja Católica, celebra a Quinta-feira Santa, a quinta-feira da celebração da ceia, e amanhã, sexta-feira, da celebração do lava-pés, como hoje também, em que o Cristo, num gesto de extrema humildade, mas carregado de muito amor, é que tomando uma bacia de água e uma toalha, começou a lavar os pés dos seus discípulos. E ante a rogativa de Jesus, mestre, eu não permitirei que laves os meus pés. Ao que Pedro foi advertido, é preciso, porque se você não participar, você também não vai usufruir de tudo aquilo que vem pela frente. E Jesus sabia, mais uma vez, o quão era necessário que todos os 12 apóstolos, assim como o irmão Tiago, tio, participasse também dessa celebração, para que, purificando-se, deixando, por assim dizer, o pó dos caminhos e purificados, também pudesse celebrar com ele a Páscoa, que já era uma tradição judaica, cristã. Meu Deus, isso já vem desde o tempo de Moisés, a contar mais ou menos de 1441 anos antes de Cristo. Observe bem o tempo que já se celebrava e que veio a se sedimentar basicamente, com a passagem do Mar Vermelho, que as águas foram abertas para dizer que também é a nossa passagem para essa nova ressurreição da nossa vida. Então, hoje, eu dei como tema de palestra um título assim, Páscoa, uma visão diferente da vida de Cristo, para observarmos e sairmos um pouquinho daquelas celebrações em que a gente só vê dor, vê lágrimas, vê sofrimento, e pararmos de ver essa via crucis, ou seja, essa via sacra das 14 estações do mestre sofrendo, sendo chicoteado, zombado, escarniçado, julgado, cuspiram-lhe na face, cravaram-lhe lanças no peito e colocaram-lhe uma coroa de espinho. É muita dor. Queremos lembrar que tudo isso não é um teatro encenado, como se fazem os teatros hoje da encenação da paixão. Tampouco é um romance, porque a romance eu posso criar. Seria muito bonito que tudo isso fosse um romance. E o Cristo poderia, num estalar de dedo, sem estalar dedo, mas só com o pensamento, a força do seu poder, ter neutralizado, parado tudo isso. Mas observemos, necessário era que se cumprissem as Escrituras. Mas não bastava só cumprir as Escrituras, bastava que o Cristo, pelo seu exemplo, vivificado pela demonstração do lado humano dele, vivendo como homem, a tal ponto que há 88 referências no Novo Testamento falando assim, o Filho do Homem. Curioso, né? 88 referências, para nós compreendermos que Jesus não é Deus. Ele estava como Filho do Homem, vindo de uma forma biológica, natural. E observe que essa vida humana do Cristo foi exatamente para nos testemunharmos. É possível, sim, passar por essa cruz. Cruz que simboliza o quê? Nada mais do que uma ponte entre nós cristãos e entre aqueles que ainda necessitam do conhecimento do Cristo, da doutrina, para solverem na bênção do Evangelho, que é por assim dizer, um testemunho, é uma carta de alforria espiritual, uma carta de libertação que o Evangelho nos traz. As palavras não são minhas, são de Madre Teresa de Calcutá,
que ela diz que o Evangelho é uma carta de alforria, assim como os escravos tiveram essa carta da Lei Áurea, libertando-os da escravidão. O Evangelho nos liberta dessa escravidão moral de que ainda viceja, de que ainda está dentro de nós. Porque somos fracos, indefesos, pequenos, erramos muito e trazemos, não bastasse os nossos erros presentes, a carga das nossas realizações pretéritas. Débitos que devemos saldar. Então, gostaria de dividir esta palestra em dois momentos. No primeiro, um pouquinho mais intelectualizado, para compreender como o Espiritismo vê a Páscoa. O Espiritismo aceita as celebrações da Páscoa. Todavia, não as celebra dessa mesma forma, de dor, de comemoração do sofrimento, da lágrima e da dor. Pelo contrário, ele vivifica o sentido da Páscoa, vivifica o sentido da ressurreição. E nós vamos entender, há muitos dos irmãos que estão vindo e que ainda precisam de esclarecimentos, né, para tentar compreender. Então, algumas coisas eu anotei aqui nas pesquisas que são interessantes para trazer um conhecimento para cada um de vocês. E seria mais ou menos assim, que a ressurreição do Cristo representa sempre a vitória. A vitória de quê? Da morte do corpo físico para a sua ascensão espiritual. Passando adiante, lembrando-nos sempre que os espíritas, nós espíritas, comemoramos a Páscoa em todos os dias da nossa existência. Gostei demais dessa frase. Quando todos os dias morremos, e morremos em parte, quando deixamos morrer o homem velho para fazer ressurgir o homem novo, é essa ressurreição pascal de que nós estamos nos imbuindo, estamos assim nos alimentando para todos nós, espíritas, vivermos uma nova realidade. E ele diz, a se traduzir pelo esforço perene, constante, diário, minuto a minuto, para vivenciar a doutrina e a mensagem do Cristo. E esta é talvez a chama maior que nos impele à comemoração da Páscoa. Mais adiante, devemos lembrar que o Cristo em corpo espiritual. Então eu vou usar uma palavra, como por assim dizer, uma mistificação de dizer que o Cristo morreu e o corpo do Cristo ressuscitou. Já ouviram isso, né? Mas observem, o que vem logo adiante, uma das anotações lindas que eu encontrei aqui, eu vou preferir ler algumas coisas para não nos perder. Já no que concerne a ressurreição, para que fique bem claro, podemos afirmar que é uma interpretação tradicional e que muitos ainda passam a acreditar, levando que a possibilidade da manutenção do corpo físico. Jesus ressuscitou, voltou no mesmo corpo físico e apareceu para Maria Madalena por primeiro, né? E depois a Maria, sua mãe e alguns discípulos. Portanto, essa hipótese, o Espiritismo, sendo uma ciência, uma filosofia, ele rechaça, ou seja, ele, pela própria lei natural, não há como acreditar. Enquanto as igrejas cristãs, diz o texto, persistirem na crença de que Jesus subiu aos céus em corpo e alma, observe a expressão, em corpo e alma, as igrejas cristãs, e que o mesmo acontecerá a bilhões de corpos já decompostos, que se eleitos ressurgirão no chamado juízo final. Já ouviram isso, né? Como está no Apocalipse. Tá, morre, espera o soar das trombetas lá no juízo final, todos vão ressurgir. Aí aquela pergunta, e quem foi queimado, foi cremado, etc. Cadê o corpo? Observe, ele continua.
no chamado juízo final. Ocasião em que o próprio Cristo, diz lá o texto cristão, separará o justo dos ímpios. Mas observem, a separação não é Jesus que faz, e tampouco não é Deus. Somos nós próprios, os nossos juízes, nós mesmos, com a nossa consciência, nos separaremos. E por isso vamos nos chamados umbrais, que nós mesmos construímos, os ditos infernos, ou os céus dos bons, dos puros, etc. Por isso já, todos aqui já sabem que céu e inferno está onde? Obrigado. Eu estou olhando só de cantinho. Está onde? Aqui dentro. E aqui dentro nós construímos. Eu vou tampar o microfone para dizer uma coisa. Quantas expressões? Nossa, que inferno hoje. Nossa, hoje foi um céu na minha vida. Tá? Minha vida está um céu. E por quê? Porque você goza da felicidade, goza da satisfação, de estar de bem. Concordam? Mas você constrói isso. Como constrói os umbrais da vida. Então não há lugar terreno materializado. Mas a nossa mente, ainda muito pequena, ainda precisa construir infernos para os ímpios, para os maus, para os pecadores, aqueles que não se arrependeram, etc., como para os bons, os justos, etc., vão para o céu. Isso aqui é uma outra palestra, muito interessante. Um dia a gente vai voltar. E ele diz assim, nós espíritas alertamos para o bom senso, obviamente. Ou seja, compreendemos a impossibilidade física desses fatos. Não há como. Morreu, começa a decomposição. Como é que vai ressurgir? Percebe bem, não há qualquer crença, qualquer juízo de valor que alguém quiser te derrubar, fique quieto. Só faço uma pergunta para ele. Não tem que discutir com aqueles que não aceitam isso. Só faço uma pergunta. Deus não é justo? E é. E por ser justo, como que ele condenaria a chamas eternas alguns? Eterno, ou seja, para o resto da eternidade, vai para o dito inferno pagar, expiar, sofrer. Mas nenhum pai vai eternamente castigar um filho, vai lhe dar oportunidades para se redimir. Concordam? Façam uma cabeça. É óbvio isso, né? E quando tentamos entender pela perspectiva espírita as chamadas aparições do Cristo, observe que entra em jogo uma palavrinha que vocês já ouviram, chamado perispírito. Então temos o nosso corpo carnal, este aqui, que vocês enxergam como eu os enxergo, o corpo que está ao redor desse corpo físico, que é o peri. Vamos traduzir um prefixo latino e grego, que significa ao redor. Ao redor de quê? Ao redor do nosso espírito. Vamos entender mais um pouquinho. Qual a diferença? Vou fazer uma pergunta para mim. Vocês respondem para mim. Qual a diferença entre alma e espírito? Obrigado pela resposta. Obrigado. Vocês estão me dizendo assim, a alma... Enquanto estamos aqui. Isso, obrigado, meu Zé. A alma enquanto você está no corpo físico, no corpo carnal. Isso. Lição número 1, entendido. Podemos ir embora? Não. Muito bom. E quando que é espírito? Depois que desencarna. Depois que desencarna, ou seja, depois que deixa o corpo. Segunda lição aprendida, estudada, podemos ir embora. Segundo o Espírito, nós vamos falar, aí vem a classificação do Espírito psicológico perdido do Espírito de luz. É o caso de Jesus. Espírito de luz, quase é. Nós ficamos aqui recuperando, procurando encontrar essa luz. Bacana. Ele falou uma coisa importante. Jesus era um espírito de extrema luz. Eu não preciso dizer nada. Não tinha nada dentro dele. Por isso que ele não se magoava, não se ofendia, podiam injuriá-lo, condená-lo, insultá-lo. Por quê? Porque não tinha mal nenhum dentro dele. E por que nós nos ofendemos, nos magoamos
até com um simples olhar. Porque nosso defeito. Exatamente, porque ainda nós estamos nessa matéria densa, pesada. E aí se me olharem, pego pesado. Hoje na visita um irmão, uma casa de repouso, ele narrava, ai, eu dou tudo para uma briga. Observe quanto, e bato mesmo, observe quanto ainda precisamos sair disso. Então, Jesus, vamos ler um pouquinho, a transfiguração. Veja, aquela figura que vai além do físico, por isso que ele foi ao Monte Tabor com 3 discípulos, Pedro, Tiago e André, e se transfigurou. E apareceram Elias e Moisés. Aí eles, nossa, e caíram por terra quando viram Jesus em espírito, assim, nessa luminosidade, se prostraram. Nossa, não tem como. E também viram em espírito Elias e Moisés. Mas como eles caíram, eles perderam toda essa grande possibilidade de vivenciar aquela transfiguração. Percebe como isso é interessante? Então a transfiguração consideramos como a utilização de fluidos densos que por ele foram utilizados. Ele tinha todo o poder de fazer qualquer coisa, de se transfigurar, de aparecer, se deslocar, de estar onde quisesse. E por isso mesmo possibilitou então que ele se manifestasse por meio desses fluidos mais densos que lhe deram a forma física. Por isso é o perispírito. Quando a pessoa diz assim, vi o espírito do meu avô, da minha avó, de alguém que partiu. Na realidade você está vendo o peri, aquela forma que você identifica. Nossa, o Silvino aqui um tempo vai aparecer para você, dizer, nossa, ele era baixinho, careca, etc. Nossa, eu vi, era ele, nossa, mas como ele era legal, eu não me assustei. Claro que você não viu o meu espírito, você viu esse perispírito que, pela forma, pelos fluidos mais densos, ele se manifesta. Ficou bem claro? Então Jesus apareceu. Até teve um que disse, não, só vou acreditar que é Jesus quando eu tocar, chamado Moisés, perdão, chamado Tomé. Mas assim, se eu tocar as chagas, se eu tocar as mãos, o peito, vir os pés marcados, aí eu vou acreditar em Jesus, em transfiguração, em perispírito. Ô Tomé, vem cá, toca, observem esse poder que todos nós temos também. Isso é interessante. Só que a minha aquela hora ali, só um espírito de luz como Jesus podia fazer. Porque se eu partir e falar, aparecer, me toque, não me toca, porque eu não tenho essa força. E outra passagem. Ele apareceu primeiro para quem? Podia ser para a mulher. Aí eu já ouvi de línguas maledicentes, só podia aparecer para uma mulher. Mulher leva logo a notícia. Não é bem assim, não. Né, Eliane? Ó, Eliane também, obrigado. A Eliane viu hoje. A Eliane é uma velha amiga minha lá de outro centro que está aparecendo. Então, o que aconteceu? Por que Maria Madalena? Porque foi exatamente aquela que esteve prestes a ser condenada, julgada, condenada, um monte de pedra na mão daqueles homens, e que Jesus não a salvou, fez com que eles percebessem que eram ímpios, impuros, pecadores, entre aspas, e que um a um, depois que jogaram as pedras, foram saindo. Não, porque Jesus os advertiu, jogue a primeira pedra aquele que não tiver nenhuma culpa. Observe, ela que lhes lavou os pés do Cristo e os enxugou. Lavou com o quê? Com as lágrimas do arrependimento. Lágrimas que verteram da alma da sinceridade. E os enxugou com seus cabelos. Quer dizer, tudo o que havia de melhor dentro dela. Porque era uma pecadora. Vivia com os homens. Esteve prestes a ser apedrejada. Cristo a trouxe de volta. Levanta-te e não tornes a pecar. Observe. Porque se ninguém condenou,
tampouco eu te condeno, disse o mestre. Mais tarde, lavando-lhes os pés e os enxugando com os cabelos, ela ungiu a cabeça do mestre e os pés com o perfume mais nobre chamado nardo, porque ela era rica, cortesã, tinha esse poder. Mas a partir disso, o que era material ficou para trás. E ela passou a viver com o Cristo, seguindo o Cristo, testemunhando o Cristo. E por isso foi a merecedora. E não foi nem Maria a primeira a receber, foi ela. E por isso ela foi aquela que conquistou do Cristo esta honra de recebê-lo em perispírito, na sua transfiguração. Há uma passagem aqui que nós devemos entender que nós já saímos da fé cega, daquilo que você acreditar, porque lhe disseram, lhe ensinaram pelo catecismo, alguém lhe disse, você tem que acreditar nisso. Você assim, por que eu tenho que acreditar se eu não entendo? Então a fé raciocinada, da compreensão, do estudo e da aprendizagem, nos possibilita esse crescimento. Como isso é interessante, né? E a fé raciocinada fazia acreditar que a espiritualidade superior rege os destinos de toda a humanidade, falando de Jesus, que se valeu desta data para chamar a atenção do homem para a grande transformação que se avizinhava. Por isso que Jesus é o divisor das águas. E que ficasse gravada nos corações e nas mentes da humanidade a grandiosa lição. Mas que lição é esta do Cristo? A lição do perdão. É esta a verdadeira Páscoa. Observem que lá no madeiro, eu vou pular toda aquela parte histórica da caminhada, que vocês conhecem, já viram os filmes, etc. Mas que lá na cruz, entre dois ladrões, bandidos, assassinos, sei lá o que era, irmãos que se desviaram do caminho do bem e que foram postos lado a lado com Jesus, um se calou. É para nos dizer que diante da grande possibilidade, puxa, ele estava ao lado de alguém que qualquer palavra, súplica, era o perdão e a luz. E alguém, um deles disse, Senhor, quando estiveres lá no teu paraíso, porque ele não acreditava, quando estiveres lá no teu paraíso, lembra-te de mim. Qual foi a resposta do Cristo? Hoje mesmo estarás comigo. Observem a súplica, o pedido. Não rogou descer da cruz. Quem foi esse? Não rogou. Quem foi esse? Diga para os irmãos. Dimas. O ladrão. Dimas. Que depois, né, se transformou. Depois a cripa foi o que calou. Observem bem. Ele rogou não a materialidade, mas rogou a vida espiritual. Lembra-te de mim lá. E essa lembrança deu a Dimas exatamente essa possibilidade. Vamos adiante. Para logo depois, Pai. Vai começar assim, Pai, está difícil. Quantas vezes, né, irmãos? Diante da dor, da lágrima, dos sofrimentos. Nossa, eu nem olho para a pessoa que está aqui. O desespero de uma mãe, diante de qualquer dor, grita socorro. Observe bem, é o Cristo também humanizado que diz, Pai, afasta de mim este cálice. Mas logo em seguida lhe disse, cumpra-se, não a minha, mas a vossa vontade. Tudo isso está até no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Para mais adiante, a rogativa maior, que era a lição mais sublime que a humanidade poderia herdar do Cristo. Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Pai, entrego o meu espírito. Ou seja, este é o desencarne. Esta é a nossa verdadeira partida. Antes de partir,
o bálsamo do perdão a todos. Como todos os dias celebramos a Páscoa, que é a ressurreição dentro de nós, dessa vida maravilhosa, nós rogamos: Pai, perdoai aqueles que me ofendem, me magoam, me caluniam, me perseguem, me fazem sofrer, porque não sabem o que fazem. E realmente, quando a gente faz besteira, nós estamos sem saber, porque se soubéssemos, a gente evitaria muitas coisas. Concorda? E é o ensinamento do Cristo. Bom, Chico Xavier nos dá uma lição fantástica. Acredito que a nossa querida irmã Eliane já ouviu numa outra casa, perto da Páscoa, quando eu disse um dia e as pessoas arregalaram os olhos: Cristo não morreu. Como assim? Mas é muito. Então Chico Xavier nos revela que Jesus Cristo é a nossa Páscoa, pois nos ensina que Ele não morreu para nos salvar. O que costumeiramente ouvimos, né? Cristo morreu para salvar a humanidade. E Chico Xavier diz textualmente: Cristo não morreu para nos salvar, mas acrescenta: mas sim que Jesus viveu para nos mostrar o caminho da salvação. Correto? A morte foi apenas do corpo. Porque ele não morre, como nós não morremos. Por isso não acreditamos, não existe morte. Existe a morte do corpo. Aí você me pergunta, eu estou lendo na sua mente: mas por que a gente chora na hora do enterro? É saudade, é apego, é egoísmo, é amor exacerbado. Daqui é meu. Eu vou chorar. Ao invés de entregar, libertar, a gente se apega e faz sofrer. Por isso que a Francis e eu não choramos no dia do enterro do nosso filho. E não choramos também no mesmo ano quando enterramos um netinho de 41 anos. Porque já passamos desse estágio de aprender que não são as lágrimas da morte física, são as lágrimas que já deixamos cair, vivendo com, sofrendo com, nos amargurando com o sofrimento daqueles que conosco estão. Mas na hora que partem, é a libertação. Como Cristo nos demonstrou que Ele não morreu, Ele viveu para nos mostrar o caminho da salvação. Encontrei em palavras do benfeitor, do Chico, uma explicação dessa palavra salvação, que vale a pena aqui tratar. Salvação é reparação, é restauração, é refazimento e regularização de débito. Merece um comentáriozinho. Salvação é reparação. Por isso que nós reencarnamos. Para aprendermos, para reparar, para restaurar uma nova vida em nós, nessa possibilidade da reencarnação, para refazimento do que era ruim, prejudicial, em algo bom, útil. Transmudar, mudar da dor para a alegria. Transmudar as lágrimas dos sofrimentos em lágrimas de alegria, de regozijo, de satisfação, como é a Páscoa. E por isso no dia da Páscoa a gente celebra exatamente esse refazimento, essa reorganização para regularizar, ou seja, para quitar gradativamente todos os nossos débitos do pretérito. Finalizando a primeira parte, é chegado o momento em que, ao celebrarmos a Páscoa, nós desejamos fraternalmente o bem e que consigamos nos perdoar uns aos outros e agir como se Jesus permanecesse conosco eternamente. E Ele permanece.
como de fato Ele está. Então uma coisa que eu tenho, assim, muitas e muitas vezes repetido, nós todos não vemos mais o Cristo pregado na cruz. Por quê? Porque nós já o tiramos. Ele já não está pregado, ele está livre e caminhando conosco. Que lindo isso, né? Então domingo a gente tem essa celebração pascal, desse refazimento e regularização dos nossos débitos, porque já aprendemos. Por isso que a doutrina, observe bem, a doutrina, ela é um chamado à consciência, ela é um chamado ao estudo, ela é um chamado à aprendizagem, ela é um chamado ao despertar desta consciência. Por isso que a gente não deve vir aqui como palestrante e brincar. A nossa vida pode ser alegre, tudo, mas a gente tem que levar a sério este lado espiritual da nossa transformação interior, como também do nosso lado melhor. Quando lhe perguntarem a mim, ao Elias, que já passamos dos 50, né? E agora, o que você faz? O Elias responde como eu, nossa, agora eu estou pensando do outro lado. Porque já vivemos bastante, concordam? Já passamos dessa fase louca, tresloucada do ganho, da materialidade, para nesse instante percebermos que estamos com Jesus lado a lado, hoje para toda a eternidade. E finalmente, da cruz, como eu já disse, façamos uma ponte entre nós e quem necessita de Jesus, em sua vida e das lições que o Mestre em Construção nos faz para fazermos um mundo melhor. Eu vou terminar a primeira parte numa referência a Emmanuel, no livro chamado Fonte Viva, que é um resumo da crucificação. E é um resumo de Cristo, quando nos diz: eis o homem, diz Pilato. Ele não diz eis o condenado. Eis o homem. Por isso que Pilatos lavou as mãos, porque não encontrou nele nada. Mas, como era procurador romano, ele não podia também entregar a cabeça dele naquela hora. Então ele preferiu: então eu vou lavar minhas mãos, vou me recolher, e vocês façam. Já escolheram, né? Crucifico. Então é com vocês. Lavo minhas mãos, ou seja, quero me inocentar, como tantas vezes queremos nos inocentar de tantos erros que cometemos. E aí, Emmanuel diz assim, apresentando o Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador terrestre, nem banquete, nem púrpura, nem aplauso, nem flores. Jesus achava-se diante da morte. Terminava uma semana de terríveis flagelações. Traído, não se rebelar. Preso, exercer a paciência. Humilhado, não se entregou a revides. Esquecido, não se confiou à revolta. Escarnecido, zombado, desculpara. Açoitado, olvidou a ofensa. Injustiçado, não se defendeu. Sentenciado, condenado ao martírio, soube perdoar. Crucificado, voltaria à convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que o haviam abandonado, para erguer-lhes, soerguer-lhes a esperança. Mas, exibindo-o diante do povo, Pilatos não afirmara: eis o condenado, eis a vítima. Diz simplesmente: eis o homem. Aparentemente vencido, o mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão da dignidade humana. Rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. Termino a primeira parte e quero agora, em alguns instantes, rememorar a visão cristã
de Madre Teresa de Calcutá. Quando ela nos diz que Páscoa é uma releitura da vida do Cristo. E ela nos diz: Senhor, ajude-nos a ver sua crucificação e ressurreição como um exemplo. Aí você se pergunta, mas que exemplo? Já falamos, né? Exemplo do perdão, etc. E ela diz: exemplo de como suportar e aparentemente morrer na agonia e no conflito da vida diária, para que possamos viver mais intensamente e mais criativamente. Aí ela continua, eu já fiz referência, quando ela diz que a vida do Cristo foi muito mais do que um teatro encenado, ou seja, toda aquela via sacra de colocá-lo carregando uma cruz, é na verdade. Tiraram-lhe a roupa, vestiram-lhe com uma túnica de púrpura, né? Colocaram-lhe uma coroa de espinho, porque interpretavam-no como rei, só que dizia: sou rei, mas não deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Ah, tu dizes que és rei, então salva-te. Observem a zombaria. E, portanto, Jesus foi convertido pelo lado religioso no verdadeiro momento da crucificação. Vou ler as palavras de Madre Teresa. Em emblema de sofrimento constante, em seu sangue, em elemento místico capaz de embriagá-los na ilusão de um fanatismo e um extremismo incompreensível. E é verdade. É o corpo e o sangue do Cristo. E se embriagam, achando que o corpo de Cristo e o sangue do Cristo é que vão redimi-los. E esquecem que é exatamente o exemplo do Cristo que vai salvar. E ela continua, o que dá o título desta palestra: que Deus nos ajude e nos acuda, que possamos fazer uma releitura da vida do Cristo. Sua ressurreição é incentivo e exemplo para todos nós que queremos lutar por um mundo melhor. Sua vida não é apenas, e não apenas sua morte, mas principalmente seu modo de viver constitui exemplo de fé, abnegação, transformação com justiça, envolvimento social, revolução conceitual. Por isso que Madre Teresa viveu esse lado do Cristo, abandonando o hábito, e foi para Calcutá, na Índia, viver com os pobres, viver e comungar com os pobres na dor, na lágrima e no sofrimento. Aí ela se sentia verdadeiramente cristã. Precisamos aprender muito esse viver do Cristo. É exatamente esta a nossa tarefa. Quem sabe careçamos reciclar nosso conhecimento e fazer uma reinterpretação daquilo que a gente pensa e pensava até aqui. Esta é principalmente, basicamente, a intenção dessa palestra. Fazer com que você repense conhecimentos, conceitos adquiridos, sedimentados, cristalizados na fé cega, para começarem a viver a fé raciocinada, consciente, de quem já saiu do véu da ignorância. Para quê? Para o descortinar da luz da esperança, que é a ressurreição. Mais adiante, precisamos entender e compreender o sentido do morrer e do renascer do Cristo. Ficou bem claro, né, gente? Ficou bem claro. O mundo clama por pessoas autênticas, por pessoas coerentes e que testemunhem essa mensagem do Cristo. Por favor, testemunhar a mensagem do Cristo não são os padres, os pastores, os pregadores, os palestrantes. Somos todos nós. Todos nós. Compete-nos. E ela diz: acredito e vivo de tal maneira que o Cristo seja tudo em mim e para mim. Sabe que coisa linda, né? Que o Cristo seja tudo em mim e para mim. Entrego-me a cada dia e rezo. Usou o termo católico, né? Entrego-me ao Cristo e rezo. Para entender mais
e com maiores detalhes qual seja a vontade de Deus em minha vida. Não é assim que o Cristo diz? Faça-se a sua vontade e não a minha. Lindo isso. O homem, novamente ela repete, carece da simplicidade de uma vivência cristã. Vamos adiante. O ser humano tem sede de justiça, e por isso que nós nos revoltamos. Diante de tanta injustiça, de tanta corrupção, não é verdade? A gente se revolta. Puxa, eu estou honesto, eu trabalho, eu suo, faço tudo de mim. Os sujeitos debocham, né? Parece que estão lá assim, o tempo todo zombando e rindo. Mas não fizeram isso com o Cristo? Mas não é um resgate nosso. E nós estamos vendo isso agora porque nós estamos resgatando aquilo passado. Nós revoltamos o que ele está fazendo. E ela diz mais aqui uma coisa interessante. Ressuscitaremos com Jesus para a claridade do amor perdão, do amor filial, do amor pela pátria, do amor para aprender a morrer e como morrer. Dói, né? Aprender a morrer e como morrer. Aprender para nos transformarmos e transformar o martírio de Jesus num símbolo, porque transformar o martírio de Jesus, diz Madre Teresa, numa religião falida. E o crucificamos a cada dia em nossas pregações e atitudes. E devemos aprender acerca do significado de morrer com Ele, para renascer a realidade que o Cristo nos relegou. Mas isso é por demais sério. E ela conclui: digo sempre que o Evangelho é um legado. O que é legado? É como um pai, uma mãe, que deixa aos seus filhos algo. Isso é um legado. Antes de morrer, antes de partir, ele deixa algo para os seus filhos. Normalmente a gente pensa em quê? Obrigado. Na fortuna, nos bens materiais. É o legado, uma casa, um carro, é isso. Tudo bem, faz parte. E nos ajuda. Mas o legado maior que todo pai, que toda mãe, que todo educador deve deixar às pessoas é o legado de quê? De que ele está aprendendo. Ele aprendeu, sofreu, caminhou junto. É o filho que cresce, que nos diz: pai, mãe, obrigado. É a sementinha que você plantou lá atrás e que você não tinha mais esperança de que um dia você veria brotar, mas que um dia ela ressurge. Sementes há que demoram muito no solo da terra até despontar. E há sementes que hibernam, ficam o inverno inteiro. Como? Você se pergunta, por que após nós não vivemos nesse país? E nesses países em que há aquele inverno terrível de geleiras, não é verdade, de neves, e que a natureza aparentemente morre. Mas passada a ventania, passadas as tempestades e passado a invernia, o inverno, o que ressurge? Se não há primavera. E aí você se pergunta, mas onde estavam estas sementes que agora despontam? Como passar um inverno terrível? E como é que conseguem ressurgir? Esta é a lei natural. Esta é a lei que rege a nossa conduta. Esta é a lei. Por isso que Jesus não derrogou, não adiou nada, pelo contrário. Ele viveu o que era da lei natural. Por isso que ele não voltou no corpo dele. Porque se assim fosse, ele passaria por cima das leis naturais. E ele não poderia, como nós também não poderemos passar.
Por isso que o Evangelho é um legado. O Evangelho é uma carta de alforria. Quantas vezes, amados e queridos irmãos, na hora da lágrima, do desespero, você vai, pega o Evangelho e abre. Nossa, era o que eu precisava. Porque foi exatamente naquele momento a cartinha de libertação sua. Você se alforriou, você se libertou, abrindo o Evangelho. E quando se abre o Evangelho? Na hora do piquenique, das festas? A gente não faz, aliás, nem lembra. Por isso que tem que fazer o Evangelho antes, por isso que tem que orar antes, orar na hora do equilíbrio, para na hora da tempestade ter força e rogar também a carta de alforria. E o Evangelho é um testamento deixado por Cristo, é o testamento do pai, da mãe, que legou aos filhos uma herança eterna. E para quem é endereçado o Evangelho? A todos aqueles que lutam, cansados da mentira, cansados de sofrer, cansados de esperar. Então, talvez seja para todos nós, que estamos cansados de sofrer, cansados de esperar, e que o Evangelho nos consola, nos redime, e nos deixa, porque Jesus nos deixou, esse legado que está perenemente esculpido no ímã do nosso coração. Ou seja, está cravado, gravado nas nossas consciências, que despertarão infalivelmente. E mais. Portanto, aprendamos. Nossa missão enquanto é tempo: morrer com o Cristo e ressuscitar urgentemente para uma vida participativa, uma vida de envolvimento que se traduz numa luta consciente por um mundo melhor. Eu fiz algumas anotações de rodapé quando eu li esse capítulo. Primeiro eu coloquei fé raciocinada, já dissertamos. Confiança total. E o Cristo se entregou total ao Pai. Foi lá, Pai. Então pode que ele até rogou, afaste. Mas era da vontade do Pai, cumpra-se. Aceitou este cálice. Amor incondicional, porque perdoou incondicionalmente. Pai, perdoai-os. Ele não falou dos pobres, coitados, entre aspas, que estavam ali. Falou para eles e para nós todos, em todos os tempos, em todas as épocas e para toda a eternidade. Finalmente, Cristo viveu o verdadeiro estoicismo. Nossa, pesado, né? Vamos ver, o que é ser estoico? Lindo. Nada mais é estoico, estoicismo, já vem tempo de Sócrates, Platão, etc. Lá bem antes. O que é o estoicismo? É aprender a sofrer com compreensão, entendendo que o sofrimento não é castigo. E os benfeitores espirituais, Joana d'Ângeles, Chico Xavier, Via Emanuel e tantos outros, sempre nos dizem: abençoado sofrimento. Então isso é o estoicismo, de compreender que o sacrifício, a cruz, a ignomínia, o desprezo, a humilhação pelas quais passamos, isso não é para nos chafurdar no inferno eterno. Pelo contrário, é nos soerguer para uma vida eterna, de luz, de amor, de caridade, de trabalho infrene, incessante, constantemente, para nos devotarmos ao amor incondicional, ao amor pleno, ao amor em movimento chamado caridade. Finalmente, Cristo testemunhou compreensão e lucidez da vida e dos fatos. Eu anotei porque entendi que o chamativo da Páscoa é de compreensão, é de clareza, para despertar em mim a lucidez, ou seja, essa luz
da clareza e da compreensão. Perceberam? É tirar o véu da ignorância para despertar em mim a luz dessa compreensão diante da vida, diante dos fatos, diante dos acontecimentos. E finalmente, vejo em Jesus o exemplo máximo de inteligência e de sabedoria. Não há como negar. É o exemplo de quem sabe, de quem viveu, testemunhou, legou. O maior exemplo da sabedoria, que está íncita em nós, está em qualquer um de nós. Mas ainda estamos atavicamente, ou seja, historicamente, apegados a um passado de erros, de culpas. Quando a gente pensa, puxa, eu errei. E quem não errou? Mas eu estou consciente. Faço ressurgir a minha luz. E começo a perceber que todos os meus erros são cobertos. Por quê? Pelo amor. Porque o próprio Cristo nos diz, e o amor cobre a multidão de erros, de pecados. Vi, compreendi, assimilei, durante esses últimos dias, o que era verdadeiramente a Páscoa. O que era verdadeiramente sentir a Páscoa. Então há muito tempo, já não penso em malhar Judas, que são os nossos irmãos. Pelo contrário, aprendi que no sábado de aleluia é sábado de começar a crescer pelo bálsamo do perdão, da luz, da compreensão, perdoando aqueles que estão na minha caminhada, como já perdoei aqueles que preteritamente viveram comigo, e perdoo antecipadamente aqueles que amanhã ou depois também virão na minha caminhada. Então, antecipadamente, compreendi que a dor, a lágrima e o sofrimento da cruz, a cruz é exatamente essa ponte entre o meu crescimento pessoal, o meu crescimento intelecto-moral. Para quê? Para que eu cresço? No lado intelectual, no lado moral. Para abrir minhas asas. E à medida que eu abro minhas asas, eu posso alçar esses voos. Mas ao mesmo tempo que eu alço os meus voos, eu vou levando companheiros que estão ainda carecendo de ajuda, de exemplo, de elevação espiritual. Para isso que tem os grandes missionários na nossa terra, que servem de exemplo. Como vivemos há poucos dias na conferência espírita, vendo um Divaldo, com 90 e poucos anos. O corpo está sucumbindo, mas o espírito está leve. Porque ele passou tanta dor, tanta lágrima, como um Chico Xavier, que preferiu exatamente desencarnar, preparando-se para um dia de júbilo, de alegria, em que a nação inteira brasileira estava em festa. Então ele também diz, vou partir em festa. Porque o que era carnal se finda. O que era corpo se corrói. O meu espírito volita no bem, na graça, na luz. Amados, esta é a verdadeira Páscoa. E lhes desejo a verdadeira Páscoa. Do abraço irmão, do abraço amigo, do abraço fraterno, que eu gostaria que nós todos, nesse instante, nos dessemos as mãos. Por favor. Você é capaz de sentir o calor da mão do seu irmão, da sua irmã? Faça um toque sutil do amor nessa mão. Passe adiante o calor da sua mão, que é do calor do seu coração. E deseja assim com todas as fibras da sua alma uma Páscoa de amor e de luz. Uma Páscoa que começa dizendo, e todos nós dizendo,
Pai não.